Arianas, sejam super bem-vindos a este canal aqui, mais uma vez, ou pela primeira vez. Eu me chamo Carol e tô aqui para fazer a leitura geral. Na verdade, geral não, tá? Essa aqui é focada no amoroso para a egrégora ariana. Válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Áries. E também, né, vocês podem inverter os papéis se você estiver curioso aqui sobre a vida de alguém, de algum ariano. Eu posso estar falando diretamente contigo, tá? Tem mais informações, vou deixar na descrição. Quero partir logo para a leitura. Vou fazer a leitura hoje com o tarô mitológico. E é isso, vamos ver. O que é que temos aqui? Página de paus no fundo, eu gosto. Página de copas. Mensagens, flertes. O que vem aqui? Para Ares, por favor, qual é a energia disponível para a egrégora ariana no campo amoroso? Rainha de espadas. A gente fala com 2 páginas e aí. 8 de espadas. 5 de ouros. Cavaleiro de ouros, o 9 de ouros, o 4 de ouros, o 4 de espadas, o rei de ouros, o 6 de ouros. Dá um contexto mais aqui para esse 8 de espadas e 5 de ouros. A lua. Interessante, tá, Áries? Temos o diabo, o 9 de espadas, o julgamento. Apesar de a gente abrir com uma rainha de espadas, né? Essa rainha que é tida como a mais racional, eu tô vendo que vocês estão, ou vocês, ou quem vocês estão lidando, estão um pouco confusos aqui emocionalmente, né? Aqui a lua e o 8 de espadas me mostram que as coisas não estão sendo vistas com clareza, né? Com o diabo no fundo, eu não sei se é uma questão sobre, por exemplo, eu tô muito apegada a uma pessoa, muito apegado também, né? Mesmo que, e essa situação, tipo assim, não me retribui o suficiente, enfim, não sei o que é. E eu tento estar dentro dessa linha mais racional e eu não consigo, eu me embanando mais, né, quando eu entro nessa linha. Ou, ao contrário, eu estou usando no máximo da minha racionalidade aqui para lidar com uma confusão que eu já tenho noção de que eu estou vivendo. O 8 de espadas, ele é complexo, né, porque é uma carta que fala de angústia. A lua também, né, traz essa coisa dessa angústia, do medo. Passado também, a gente pode estar falando de alguma coisa do passado que ainda tá meio que presa na mente de vocês, tá criando uma sensação de escassez. Então, se existe, por exemplo, um apego, se existe, né, uma ansiedade sobre alguma questão aqui do passado, também pode ser isso, tá? O que mais que a gente pode falar? Não, mais um. Ui, quem virou? O 2 de paus. Que é uma carta que fala de possibilidades, né? Futuro. Pode ser que alguns aqui, por exemplo, né? O futuro de uma relação, tô revisando o futuro de uma relação, tá difícil para mim entender. O que eu consigo perceber aqui é que existe algum tipo de falta, tá? De escassez, dentro ou fora de uma relação aqui. Cada um vai adequar a sua realidade, né? É uma leitura geral. E tá difícil de entender a proporção futura destas coisas. O que é que eu tenho de fato aqui em mãos nesse momento? O que é que vai comigo? O que é que realmente isso me traz? Por que 8 de espadas e a lua? O 8 de ouros. E nós temos aqui a morte no fundo, hein? 3 de copas, ou cavaleiro de copas, ou os namorados, ou imperador. Não é mesmo? Junto do 8 de ouros, porque 8 de espadas e a lua. Muito obrigada. A estrela. E o sol. Me reforça duas coisas, né? Aquilo que eu acabei de falar, então eu estou trabalhando, eu tô percebendo que tem uma coisa aqui que não. E sei lá, ou eu não vejo com clareza, eu não entendo completamente. Eu tô começando a perceber, porque a gente tem o sol aqui, né? O Ás de copas, o 2 de copas, né? Pode ser em relação a vocês, pode ser em relação a uma relação. O 8 de ouros a gente fala aqui de crescimento, a gente fala de empenho, maturidade, tempo, tá? E, né, mais uma vez, assim, é como se fosse, ou eu estou revisando o crescimento disso, o que é que isso me traz de retorno, né? Uma relação, o que eu tô vivendo agora dentro da minha vida amorosa, seja lá o que for.
Mas também tem aqui como se fosse um empenho para o novo, para uma cura, para uma... Porque a gente também, como eu falei, né? Tem uma coisa aqui de cura. Cura das relações, cura desta relação. A gente pode já estar falando aqui realmente acerca de uma pessoa, acerca de uma relação que já exista, né? Seja ela em qual sentido for. Mas aqui existe uma energia de trabalho, de empenho para que alguma dúvida se dissolva, alguma ilusão se dissolva, algum medo se dissolva, alguma insegurança, porque aqui também é uma combinação muito forte de insegurança. Como eu falei, eu não sei o que vem, o que aqui isso aqui me traz, né? Vamos lá. O que mais aqui para os arianos? O que é que isso aqui vai trazer para os arianos, né? Seja lá o que for que estamos falando. Qual é o resultado disso aqui? Quais são as energias de resultado? Opa! Página de ouros. É uma carta boa de resultado, mas, ó, a gente tem o Hierofante aqui no fundo. Me dá mais uma. Vieram duas. O 3 de ouros. Não vieram três, tá? A Rainha de ouros. O 10 de espadas e o 3 de espadas. Apesar dessa combinação aqui ser complicada, ela não está negativa, tá? Tem aqui realmente uma oportunidade muito grande de aprendizado, muito relacionado a aterrar as minhas emoções, aterrar o meu pensamento, aterrar, porque ó, mais uma vez, tá? Reforçando aqui, essa combinação 8 de espadas é uma carta muito de preso na própria mente, né? Angústias, aflições, preocupações, muitas vezes também relacionado a ouvir dos outros, né? Eu fico muito preso à opinião das pessoas, ao que as pessoas me dizem, ao que as pessoas, sabe? Então não precisa ser literalmente só o que as pessoas dizem, mas às vezes há uma questão externa, né? A como eu interpreto o externo, a como eu trago a informação para dentro de mim, seja lá sobre o que for aqui, né? Dentro de uma relação, fora de uma relação, você com você mesmo. A gente tá falando do campo amoroso, então entendam. Cada um na sua circunstância, né? Mas aqui, como eu falei, tem uma energia realmente de eu estar vendo e eu conseguir aterrar um pouco mais isso, eu aprender um pouco a lidar mais com os meus pensamentos, a ponto deles não ficarem me trazendo essa névoa mental. E aqui não só os pensamentos, né? A carta do 8 de espadas, como eu falei, é uma carta de preocupação, é uma carta de angústia, é uma carta que às vezes traz culpa, né? Traz lamentos, dores, enfim. Sensação de estar preso a alguma situação que, como eu falei, pode ter correlação com o passado, já que a lua também traz isso, tá? E aqui vocês têm a oportunidade de curar, tá? Essa dor. E eu acho que não só essa, como se essa viesse camuflada em outras, tá? Esse 3 de ouros aqui me chamou a atenção. Uma sensação de, tipo assim, não é só uma camada, são mais de uma camada nessa situação, tá? Se é uma questão dentro de uma relação, por exemplo, a gente viu a morte no fundo do deck instante, mas eu não vejo aqui uma questão de finalização literal. Para alguns, pode ser que realmente, para assim, para eu me restabelecer, para eu me reerguer e entrar nessa energia, nesse fluxo de rainha de ouros, eu preciso sim, por fim, mesmo que doa, as situações que me trazem essa névoa, que me trazem essa coisa nebulosa, né? Então, se você entende que o que traz essa névoa é a pessoa, não é uma coisa sua, né? Eu acabei de falar que o 8 de espadas, ele fala dessa interferência externa, então precisa cortar essas interferências para que se cure. Mas mesmo que não haja, né, uma finalização concreta aqui, eu vejo vocês pelo menos trabalhando, né? A gente viu 8 de ouros aqui, tendo esse empenho para esse aprendizado, para esse aterramento das sensações, tá? Perdoe o som aqui, é complicado, é uma zoada absurda, tá? Mas então eu aprendo, eu elaboro, eu consigo entender. Ó, a gente tem o 10 de ouros, a gente tem o Ás de ouros, muita energia de ouros aqui, né? Que é uma carta que fala muito, ou é um naipe que fala muito de matéria, né? De forma geral. E também símbolo da terra, né? Aterramento, como eu falei, tá? Então, o aprendizado e a coisa que talvez até trazendo um pouco mais de harmonia para quem tem, né, uma relação já estabelecida, tá? Mais uma que vem aqui para os arianos desta situação. Opa, quem foi que virou? O Cavaleiro de Espadas. A sacerdotisa, 8 de paus. Vou mais um. Junto do Cavaleiro de Espadas, temos o 2 de ouros e o Ás de espadas.
como eu falei, vai ter que cortar, seja lá o que for, seja seus pensamentos, equilíbrio, tá? Alguma coisa precisa ser cortada, decepada, finalizada. Isso daqui, gente, não precisa ser finalizar, por exemplo, uma relação, como eu falei, tá? Ah, se existe aqui uma coisa que tá me trazendo confusão e não é comunicado, essa falta de comunicação, ela precisa finalizar. Eu preciso me abrir, eu preciso contar pra pessoa que eu preciso, enfim, entender essa situação, conversar sobre essa situação. Se não tem ninguém envolvido, também preciso cortar, como eu falei, equilibrar aqui os meus pensamentos, cortar coisas que talvez não façam. Eu não tô sentindo essa energia do Oito de Espadas e a Lua como algo muito produtivo, né? Mais uma vez, a gente tem um 5 de ouros aqui. Seja, eu rumino aqui, eu entendo. Quando é um poder de reflexão, ok. A gente só tem a energia aqui mais reflexiva nesta Rainha de Espadas no início, então para quem está fazendo esse exercício, né, esse trabalho de refletir mais sobre essas questões, sejam lá quais forem, né, elas aqui que incomodam vocês, que trazem angústia, que trazem lamentos, medos, ilusões, né? Eu acho que eu não falei tanto essa palavra aqui, mas querendo ou não, ilusões, 8 de espadas é aquele engano mental e a lua é o engano, né? Vocês fazem esse trabalho de combater esses pensamentos, que querendo ou não, pra mim, eu vejo muito mais eles trazendo esse tipo de 3 de espadas, esse sofrimento aqui pra vocês. Vocês conseguem trazer um pouco mais de equilíbrio, né? 2 de ouros, equilíbrio o emocional com o mental, né? Eu trago mais clareza, mais verdade, e eu corto aqui o que for preciso, tá? Porque o cavaleiro de espadas também é esse que sabe pra onde quer ir, ele é o mais rápido, então ele é o cortante, né? Ele sabe que tem alguns caminhos, por exemplo, que cortam ali o tempo, ele vai por aquele caminho, porque ele quer chegar mais rápido. Ele é o mais pontual, por assim dizer. E a gente vem com esse ar de espadas aqui no fundo, que pra mim é como se fosse, né, essa espada que tá sendo empunhada por esse cavaleiro aqui, tá? Conselhos pra gente fechar. Ó, a roda da fortuna, o julgamento, o 9 de espadas, o rei de paus, novamente, então. Obrigada. Dois arcanos. Temos o diabo aqui novamente, tá? Ó, eu pedi muito especificamente também para esse 9 de espadas, mas a gente tem a roda da fortuna aqui, 2 arcanos maiores e o diabo aparecendo no fundo, com o enforcado, o Ás de paus, o julgamento aqui no conselho. Também, tá? O que eu tô pegando aqui, Ares, aqui, ó, energia da rainha de paus, da energia de vocês, muito das mudanças. Se você tá realmente num conflito, num momento complicado, aqui o que eu tô vendo desde o início realmente está nas tuas mãos. E tem mudanças que precisam ser feitas por você. Sejam, aqui o julgamento eu sempre falo, né? Pra mim essa carta da hora da verdade, né? É a hora da clareza, onde se toca a trombeta, onde as coisas renascem, ou eu tiro do profundo do meu inconsciente para revisar, para entender, para aprender, porque o julgamento também é essa carta de aprendizado, muito claro. 2 cartas extremamente kármicas aqui que me simbolizam isso, né? Para algumas mudanças que você quer na tua vida, você vai ter que fazer. Você que vai ter que atuar. Você que vai ter que entrar aqui com esse senso estratégico dessa rainha de espadas, tá? É claro que se você não fizer, quer dizer que nada acontece na tua vida, né? Não. A roda gira, uma hora estamos aqui, a hora estamos aqui embaixo, a roda continua a girar, né? Como eu falei, são 2 cartas kármicas, então o movimento da vida, o destino, ele também vai se desenrolando. Mas algumas coisas para serem menos sofridas, né? Se você não quiser ficar muito tempo em ciclos complicados, sejam eles qual for, né? Vocês que vão entender, precisa da tua situação, precisa da tua energia. Cada um vai saber o que é, né, que está sendo falado aqui. Então, se eu quero mudança dentro da minha vida amorosa, eu preciso realmente também mudar internamente, entender esses conflitos aqui, tá? E tem muita uma coisa aqui nas tuas mãos. O diabo não é uma carta, obviamente, somente ruim, né? Não tem a ver com esse diabo cristão. Mas ele fala dessas coisas que nos acorrentam de forma geral, né? No ponto mais negativo, por exemplo, vícios, paixões desenfreadas, paixões obsessivas, de certa forma, sabe? Ele é o mago que enlouqueceu, por assim dizer. Num ponto positivo, é a disciplina, é o foco, é aquela energia capricorniana de eu vou fazer acontecer, né? Eu me dedico, eu me expando, eu me conheço, tá? E a gente também tem, como eu falei aqui, atrás dele, enforcado no fundo do deck. E pra mim, ele me simboliza mais isso, sabe? Eu me conheço, eu dedico, pode ser
um pouco complicado, um pouco sacrificante algumas coisas, ou precisa sacrificar, como eu falei, uma relação, uma paixão, seja ela correspondida ou não. Aqui eu não sinto muito com esses 5 de ouros abrindo essa coisa, né? Parece que tem algo aqui que mantém, seja uma escassez aqui que mantém vocês, enfim, num ciclo de pensamento complicado, independente do que seja. Algumas coisas vão precisar, talvez, ser sacrificadas para que esse entendimento dentro do ariano aconteça. Não acho que seja uma coisa que vai ser difícil ou que vocês não estão vendo. Pra mim, eu tô me sentindo que eu tô me conectando à energia de arianos que já estão fazendo esse trabalho, sabe? Mas aqui o conselho é esse. Muitos movimentos na tua vida precisam do teu dedinho, da tua mão. Então coloca a tua energia, tá? No seu tempo, da sua forma, é claro, se possível, né? Se precisa também, buscando ajuda, mas fazendo o que tem que ser feito, tá? O trabalho precisa ser feito. Tá bom, arianos? Eu espero de coração que faça sentido pra quem precisa. Se você gostou dessa leitura, gostou da forma como eu conduzo, por favor, deixa teu like, se inscreve aqui nesse canal, isso me ajuda bastante. É isso. Um beijo, até a próxima, se cuidem.